Começa a semana da Páscoa. Dentro de 5 dias será a Sexta-feira Santa ou a Sexta-feira de Paixão de Cristo. Este domingo, portanto hoje, é aquele dia em que muitos cristãos celebram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o chamado Domingo de Ramos. O episódio sobre a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho, é contado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, no versículo 1 a 11, Marcos 11, versículos 1 a 11, Lucas 19, versículos 28 a 40 e João 12, versículos 12 a 19. O objetivo dos 4 evangelhos é anunciar publicamente o Messias como Rei e Salvador da humanidade, aclamado pelo povo. Amados, tudo o que Deus prometeu em sua palavra tem o seu cumprimento no passado, no presente e no futuro. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos ensina que Deus é fiel em suas promessas e eu quero compartilhar algumas lições a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Primeira lição: a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém revela o cumprimento das profecias. O profeta Zacarias, cerca de 520 anos antes de Cristo, ele profetizou sobre a vinda de um rei justo, triunfante, vitorioso, humilde e salvador para reinar em Jerusalém. Disse Zacarias na sua profecia que este rei entraria na cidade de Jerusalém montado sobre um jumentinho. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. A entrada triunfal de Jesus também foi predita pelo salmista que disse: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Salmo 118, versículo 26. Jesus, a caminho de Jerusalém, envia 2 discípulos a um povoado próximo para pegarem um jumentinho e uma jumenta para que ele, Jesus, montasse no jumentinho a fim de entrar na cidade de Jerusalém. Isso conforme a profecia anunciada pelo profeta Zacarias. Segunda lição: a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém revela o reconhecimento de Jesus como Salvador e Rei. A popularidade de Jesus em Jerusalém e toda a Judeia tornara-se grande através de sinais, prodígios, curas, maravilhas e ensinamentos sobre o reino de Deus.
Com isso, Jesus estava comprovando que ele é o Messias que haveria de vir para reinar sobre o povo judeu. Jesus, quando entra na cidade de Jerusalém, montado sobre um jumentinho, enquanto ele passa, a multidão estende ramos e suas vestes, gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mateus capítulo 21, versículo 9. Aqui Jesus é reconhecido como humano da linhagem de Davi e rei divino que estava vindo em nome do Senhor. Hosana em hebraico significa salva-nos. Então, gritando Hosana, a multidão estava reconhecendo Jesus como Salvador. Terceira lição. A entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém revela a rejeição dele por parte do povo. A entrada triunfal revela a rejeição de Jesus pelo povo. Os judeus, talvez eles esperassem, ansiosos, de um rei militar, por exemplo, como Davi, para os libertar com armas da opressão romana. Mas a missão de Jesus era libertar o povo dos pecados, reconciliá-los com Deus, conforme os ensinos proferidos por ele mesmo durante o seu ministério em 3 anos de duração. Os judeus, não entendendo a extensão espiritual, depois que ele entrou triunfante na cidade de Jerusalém, naquele domingo, montado sobre o jumentinho, as mesmas pessoas que haviam gritado: bendito aquele que vem em nome do Senhor, quando chegou a sexta-feira daquela semana, gritavam agora: crucifica-o. Quarta lição. A entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém revela o reconhecimento de Jesus como mestre por parte dos judeus. O grupo sacerdotal judaico com maior representatividade eram os fariseus, que viam Jesus como ameaça ao seu regime político, econômico e religioso sobre os judeus. Quando a multidão aclamou Jesus como rei e salvador, no momento da sua entrada triunfal em Jerusalém, os fariseus ficaram com inveja e assim eles pediram a Jesus que ordenasse seus seguidores a se calarem. Mas Jesus, respondendo-os com sabedoria, disse-lhes que, caso a multidão se calasse, as pedras clamariam pelo Rei e Salvador. Nesse diálogo, os fariseus dirigiram-se a Jesus, reconhecendo como mestre, algo que não era comum nos confrontos teológicos entre eles e Jesus. E podemos conferir isto, e disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, 39 e 40. Quinta lição. A entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém revela a universalidade do Messias. Amados,
Quando Jesus entra em Jerusalém, faz com que os moradores da cidade de Jerusalém e de outras cidades circunvizinhas de Jerusalém passassem a reconhecer a Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 21, versículos 10 e 11. Podemos conferir. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Meus amados irmãos, podemos dizer que a entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém demonstrou que o Rei dos Reis não é rei deste mundo. Jesus, ele não tem o reino deste mundo, mas o seu reino é celestial e universal sobre todas as coisas e sobre toda a criação. Vamos proclamar que Jesus é o nosso Rei, é o nosso Mestre, mas, sobretudo, proclamemos que Ele é o nosso Salvador e Senhor eterno. Louvado seja o seu nome. Amém.